Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muitos aí me pediram um vídeo com o custo de vida atualizado aqui na Espanha. Demorou, mas eu preparei esse aqui, ó, com muito carinho para vocês aí. Espero que ajudem aí nas pesquisas para vocês. Então, puxa a cadeira, fica aí comigo, que tem muita coisa aí para contar para vocês. Já comento aí para vocês que depende da cidade, do estilo de vida, da família, mas em geral a gente pode se dizer que a Espanha é um país com um custo de vida moderado em comparação com outros países da Europa Ocidental, de acordo, com os dados do Númbio, que é um site que ele compila informações sobre o custo de vida em todo o mundo, é bem legal. O custo médio mensal, então, para uma família ali nesse site, para 4 pessoas, sem incluir o aluguel, é de cerca de 2.200 euros, tá? Esse valor, eles incluem ali despesas como alimentos, transportes, contas de serviços públicos, cuidados pessoais e entretenimento. No entanto, gente, eu posso dizer que o custo de moradia na Espanha pode ser um fator significativo. Pode ser não, vamos melhorar essa palavra. É um fator significativo no orçamento familiar. O custo médio de um apartamento, vamos dizer assim, de 3 quartos em uma área urbana varia de 800 a 2.000 euros por mês, dependendo da cidade. Em algumas áreas mais caras, como Barcelona e Madrid, os preços podem ainda ser mais elevados. Eu sempre comento, é importante lembrar que esses são apenas valores médios, tá? E que os custos podem variar bastante dependendo do estilo de vida, da família e do local onde vocês escolheram para viver. Faz então sempre uma pesquisa detalhada, crie um orçamento realista, gente, para garantir as despesas que elas sejam gerenciáveis para vocês estando aqui. Mas vamos comentar assim, mas aqui na província de Málaga, onde nós moramos, eu posso dizer que a região apresenta um custo de vida moderado. E também vamos olhando pelos dados também do Númbio, que comentei que é bem interessante esse site, dei uma pesquisada também. O custo de vida em Málaga é cerca de 20% mais baixo do que em Madrid e Barcelona, tá? Pelo site. O custo médio mensal, por exemplo, para uma pessoa, vamos dizer assim, solteira, excluindo o aluguel, é de cerca de 650 euros. Já para uma família de 4 pessoas, o custo médio, como eu comentei antes, é de cerca de 2.200 euros. Em geral, os preços são mais altos sempre, nas áreas turísticas, como a cidade de Málaga, Marbella, Fuengirola. No entanto, áreas mais afastadas, menos turísticas, os preços também tendem a ser mais acessíveis. Vamos dizer que em Málaga, o custo médio de um apartamento de 3 quartos é de cerca de 1.100 euros por mês. Pode achar mais em conta, com certeza. As despesas, então, com alimentos e transporte, gente, são relativamente acessíveis. Uma refeição, um restaurante padrão, aí vamos dizer, um custo médio de 12 a 15 euros. E 1 litro de leite está aqui em cerca de 80 centavos de euro. O transporte público, também vocês podem notar aí, custa cerca de 1,35 euros por viagem. Sempre importante lembrar e frisar, vou frisar bastante isso nos vídeos, que esses são apenas valores médios e que os custos realmente podem variar dependendo, claro, do seu estilo de vida, da pessoa e do local onde mora. Então, isso é só para vocês terem uma noção, uma média para vocês colocarem nos cálculos aí de vocês para saberem mais ou menos o custo de vida aqui na Espanha. E qual seria, uma pergunta aí, a província mais barata para viver na Espanha? Geralmente, áreas rurais, menos turísticas, tendem a ter um custo de vida mais baixo do que as grandes cidades e áreas turísticas. Dito isso, gente, é difícil dizer qual é a província mais barata para viver, pois o custo de vida, como comentei, varia bastante dentro de cada região. De acordo com o índice de preços do consumidor, esse é de 2021, tá? Para vocês terem uma noção, as regiões com custo de vida mais baixos aqui na Espanha eram Extremadura, Castilla-La Mancha e Andaluzia. Tá? Essas regiões apresentaram preços mais acessíveis em itens como, por exemplo, alimentos, habitação, transporte. E algumas áreas rurais, por exemplo, pode ser elas mais isoladas e apresentarem menos oportunidades de emprego e atividades de lazer. Por outro lado, algumas áreas então urbanas, elas podem ser menores, podendo oferecer preços mais acessíveis e qualidade de vida elevada. Então, vai aí você fazer essa escolha para vocês. Mas também comento que antes de decidir qual a província mais barata para viver na Espanha, sempre pesquisar as diferentes regiões e considerar fatores, por exemplo, como o custo de moradia,
o acesso a serviços e transporte públicos, as oportunidades de emprego na sua área, qualidade de vida na sua área também, né, em geral. Como é que eu vou dizer também, o clima. Então tudo isso vocês têm que colocar na balança para poderem escolher aonde vocês vão morar. Eu sempre comento que, independente dos números, o aluguel é o item que mais pesa no custo de vida. Então eu vou dar uma frisada, vou falar um pouquinho mais aí com eles sobre isso, na verdade. Nas grandes cidades os valores são sempre mais elevados e provavelmente você vai ter mais trabalho para poder encontrar um bom apartamento para alugar aqui na Espanha, principalmente nas áreas centrais, onde os preços estão muito altos mesmo. Agora, qual seria esse valor médio aí dos aluguéis em cada província da Espanha? Claro, isso é muito difícil fornecer um valor médio exato para cada província, já que os preços aqui estão variando bastante dentro de cada região, mas em geral tem apresentado drasticamente muito, né? Está sendo um grande problema aqui. Até os próprios espanhóis estão reclamando que ele teve um aumento muito alto nos últimos anos. E de acordo com o site do Idealista, os preços médios por metro quadrado para o aluguel, por exemplo, de imóveis em alguma das principais cidades do país em março de 2022, eu vou deixar aqui para vocês na tela aqui aparecendo, para vocês terem já uma noção. Dá uma olhada aí. Além disso, gente, os valores sofreram alterações ao longo do tempo, portanto é sempre importante verificar as informações aí mais atualizadas, né? E se olharmos para dentro de algumas cidades de Málaga, eu vou deixar aqui para vocês também na tela os valores. Deu aí para vocês terem uma noção, né, uma média para as pesquisas de vocês sobre os possíveis, então, valores de aluguéis aqui também nessas regiões. Agora, qual seria a média de custos mensal para uma família de 4 pessoas, por exemplo, né, que todo mundo quer saber, como supermercado, água, luz, gasolina, aluguel, sei lá, telefone, aqui em 2023 na Espanha? Se vocês têm, então, menos integrantes na família, diminui ou somem desses valores. Em uma estimativa geral, então, dos custos médios, supermercados aqui está variando entre 400 e 600 euros, dependendo, claro, de hábitos alimentares da região que você vive. Custo de água entre 20 a 40 euros, dependendo do consumo da região, tá? Luz entre 60 a 120, dependendo do consumo e da região. Gasolina entre mais ou menos 100 a 200 euros, dependendo também do seu consumo e da região, sempre é mais assim. O aluguel, o custo médio, então, para um aluguel de um apartamento de 3 quartos, poderia variar, e como eu comentei, de 800 a 2.000 euros, dependendo também da região e da localização. Telefone e internet vocês podem colocar entre 50 a 80 euros, dependendo do seu plano escolhido e da operadora. Além disso, outros fatores como, por exemplo, transporte, lazer, despesas médicas também, a gente pode influir muito no custo de vida total. Mas muitos me perguntam assim, quais seriam os tipos de impostos que tem aqui? Essa é uma boa pergunta, pois ninguém, né, para saber ou entender esses impostos. Vou explicar brevemente para vocês que na Espanha existem diferentes tipos de impostos que os residentes, então, estão sujeitos a pagar, incluindo impostos sobre a renda, propriedade, valor agregado, impostos sobre veículos automotores e entre eles. Novamente, resumidamente, vou falar um pouquinho de cada um. O imposto, então, sobre a renda de pessoa física é um imposto progressivo que é pago anualmente pelos residentes fiscais aqui na Espanha, com base em sua renda anual. Deve ser praticamente igual no Brasil. A alíquota varia de acordo com a renda do contribuinte e pode variar entre 19% e 45%. Imposto sobre o valor agregado, que eles chamam aqui de IVA. Ele é um imposto indireto que é aplicado sobre a maioria dos produtos e serviços aqui. A alíquota padrão é de 21%, mas existem algumas alíquotas reduzidas de, acho que é 10% e 4% para alguns determinados produtos e serviços. Imposto sobre a propriedade, que eles chamam de IBI, é o imposto sobre propriedade e imóveis que é pago anualmente pelos proprietários. Aí, quem vai comprar uma casa aí já fica a dica. A taxa varia sempre de acordo com o valor da propriedade e a localização. Outro imposto que eles têm aqui é o imposto sobre transmissões patrimoniais e atos jurídicos documentados, que ele é um imposto pago pelos compradores de propriedades, tanto novas quanto usadas, e a taxa varia dependendo aí do valor de transação e da região.
Outro imposto que a gente encontra aqui é o imposto sobre veículos automotores, que é o IVTM, que é o imposto anual pago pelos proprietários de veículo, cuja taxa varia dependendo da potência do motor e do tipo de veículo. E aqui tu não pode ter um carro ou uma moto sem ter seguro, hein? É obrigado a fazer, senão é multa. É importante também ressaltar que o sistema tributário espanhol aqui ele é um pouco complexo e é recomendável sempre vocês aí buscarem orientação de um profissional, né, de contabilidade, para poder ajudar no entendimento e não cumprimento aí das obrigações fiscais. Falando um pouco sobre a saúde, que eu já fiz um vídeo que eu comentei como é para ter esse acesso ao serviço público aí, vou deixar aí para vocês aqui. Eu vou falar aqui um pouco sobre a saúde privada, que já de início, quando eu falo para os que vêm fazer a consultoria, eu explico e levo um susto até no valor, porque realmente a gente tem um custo menor do que no Brasil, podendo variar aí de 600 a 1.000 euros por ano, dependendo, claro, da sua seguradora contratada, ou o tipo de plano, claro, e a idade, né, de quem vai fazer. Mas para vocês terem uma ideia dos valores, para uma pessoa mais ou menos com média de 50 anos, o custo é de aproximadamente 700 euros por ano. É uma consulta médica, então se você não tem plano de saúde em um consultório particular, você já coloca aí, custa entre 50 e 100 euros, dependendo então da especialidade e da região. Até quando nós chegamos na Espanha em 2020, tivemos até que pagar um seguro privado com cobertura nacional para poder obter aí a tarjeta verde, mesmo eu tendo passaporte da União Europeia, né? Na época acho que era 45 euros por pessoa, então multiplica por 12, dava 540 euros por ano, né? Acabamos nem usando ele, graças a Deus. Por outra parte, ter em conta, né, gente, com as escolas, existem aqui 3 tipos de escolas na Espanha, que eu já comentei em outro vídeo também, que são públicas, concertadas e particulares. A diferença entre elas é que os colégios públicos são totalmente financiados pelo governo e administrados então pelas comunidades autônomas, porém, né, nós pais aí responsáveis pagamos pelo material escolar e a refeição do aluno, tá? Outras são as escolas concertadas, elas são instituições construídas e administradas particularmente, né, mas financiadas uma parte pelo governo e a outra pelos próprios responsáveis que pagam mensalidades reduzidas e outras despesas. E também temos os colégios, então, particulares, que eles são totalmente pagos pelas famílias dos alunos e possuem, então, uma administração própria. Em geral, os custos de vida, então, em todo o mundo, né, gente, aumentaram ao longo dos anos e também se aplica, claro, aqui na Espanha. Desde que a gente chegou, a gente já viu esse aumento grande e depois, então, da pandemia, né, que teve um impacto significativo aí na economia global, afetou também os custos de vida em algumas áreas. Eles também comentam aí que no relatório que eu li do INE de julho de 2022, a inflação na Espanha teve uma taxa de 10,8% ao ano, indica que o aumento médio dos preços de bens e serviços da economia espanhola é significativo, gente, o que afetou também o poder de compra dos consumidores e as decisões aí de gasto das empresas. De fato, outra que ajudou muito foi a guerra na Ucrânia, né? Afetou aí também a economia da Espanha mundialmente, especialmente no que diz respeito ao aumento dos preços da energia elétrica, do gás, assim, e alimentos. Como a Rússia e a Ucrânia são importantes fornecedores aqui de gás natural e alimentos para a União Europeia, então a redução na oferta desses produtos, sim, elevaram os preços, né, e afetaram a inflação em toda a região. Nós sentimos bastante. Apesar disso, gente, eles comentam aqui que a esperança para a recuperação econômica do país, o secretário de Estado da Economia do governo espanhol, ele prevê que a Espanha possa retornar aos seus indicadores do PIB pré-pandemia em 2023, enquanto o Banco da Espanha estima que isso aconteça somente em 2024. Já cansei aí com tanta informação aí. Agora que vocês já sabem alguns pontos que tornam a Espanha um país, a meu ver, muito bom para se viver, veja se você também se adaptaria. Tenha em mente também que estamos falando de um custo de vida médio, tem pessoas que vão gastar menos, outras pessoas vão gastar muito mais ou vão ficar no mesmo patamar. E se após você ainda considerar o custo de vida aqui na Espanha, a mudança para o país ainda for uma opção, é hora então de colocar o plano em prática. Vou também dar mais umas dicas aqui, que o primeiro passo é um cuidadoso planejamento aí financeiro para evitar surpresas desnecessárias. Vou passar aí também algumas dicas. Primeiro, pesquise, gente, detalhadamente a cidade onde você pretende morar, pois o custo de vida, como eu comentei aqui na Espanha, varia muito de acordo com a localidade, tá?
Quanto custa, né, a mudança? Então, planeje também o orçamento, considerando as despesas de transferência de país, a instalação na nova cidade, os primeiros meses de moradia. Já comentei, já fiz outro vídeo sobre isso. Faça uma poupança, por experiência própria nossa, que ter um dinheiro extra, por mais que seja difícil economizarem no Brasil, ajuda muito, principalmente em tempos de crise, economia e oscilação do câmbio, como estamos vivendo agora. Por fim, cuide da documentação necessária, veja os tipos de vistos que a Espanha oferece, que você pode solicitar para entrar no país e morar legalmente, tá? Na Espanha, né, eu aprendi que não é preciso luxo, né, para viver feliz. Então, com pouco dinheiro no bolso, a gente come muito bem, pode se divertir, tem uma vida cultural relativamente agitada e ainda viajar pela Europa de vez em quando. Ainda não dá para fazer isso por causa dos filhos, mas por tudo isso, anime-se, gente. Como diz o ditado, o mundo é grande demais para nascer e morrer no mesmo lugar, hein? Olha só que bacana, né? Eu me despeço aí com vocês, já cansei aí de falar. Aquele abraço, aquele like aí, vou deixar escrito aí para vocês no vídeo aí, mais uma curiosidade aí, tá bom? Beijos, fui, até o próximo vídeo.